Olá! Combinar o enfrentamento das mudanças climáticas com a produção agrícola. Pesquisadores da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp desenvolveram ferramentas tecnológicas para auxiliar pequenos e médios produtores em diversas etapas. E o Giro Ambiental de hoje conversa com o engenheiro mecatrônico Bruno Santos de Miranda, que participou dessa pesquisa e apresentou uma tese de mestrado sobre as principais contribuições aí desse estudo. É ele quem está na tela comigo agora. Bruno, seja bem-vindo. E eu já vou fazer a minha primeira pergunta. Como surgiu essa pesquisa e quais foram os pesquisadores envolvidos? A gente está falando, né, de uma pesquisa da Faculdade de Engenharia Elétrica. Me detalhe um pouquinho mais. Olá, Mina. Boa tarde. Agradeço por essa oportunidade, por participar dessa entrevista, poder falar um pouco sobre o meu trabalho, junto com os meus colegas e orientador e orientadora, professora Quebo e professora Priscila. A nossa proposta de pesquisa foi desenvolvida para atender esse grupo de pequenos e médios produtores, porque eu venho de uma família de produtores agrícolas. Então meu pai ainda está na atividade, ele trabalha com plantio de soja, milho e trigo. Então, vem da família a motivação para desenvolver essa pesquisa. O tema vem de uma raiz familiar. E as linhas de pesquisa é até um pouco incomum você ter trabalhos voltados para a agricultura um pouco surpreendente, dentro da engenharia elétrica. Mas como meus orientadores, eles trabalham com diversas soluções de otimização, de melhorias, tanto de modelagens para a melhoria em si de tomada de decisão, suporte à tomada de decisão. Então, naturalmente que o nosso trabalho vem para auxiliar os produtores nas tomadas de decisões. E a principal motivação, além da temática agrícola, é que nos últimos anos as estiagens prolongadas e as dificuldades envolvendo o mercado, a flutuação elevada de preços, fez com que olhássemos com mais atenção, pensando em como planejar uma atividade agrícola daqui a 5 anos ou 10 anos. Então, o nosso trabalho foi construir uma ferramenta que nós pudéssemos fazer esse planejamento de longo prazo para que os nossos agricultores não fossem tão afetados por estiagem, pela flutuação de preços e sempre com o objetivo de manter a sustentabilidade no agronegócio, tanto em termos de sucessão, né, porque o nosso público é pequenos agricultores, tem aquela característica de agricultura familiar. Então existe essa nossa preocupação de que a sucessão não seja interrompida, que consiga ter uma segurança financeira para que o negócio continue fluindo e os pequenos agricultores sejam beneficiados com isso. Então o nosso trabalho foi construir um modelo que faz com que as minhas escolhas entre quais culturas plantar e em qual período plantar, qual é o período mais adequado, eu possa fazer essa estratégia, desenvolver esse planejamento para 5 anos ou um tempo além disso, com base em dados climáticos, meteorológicos, com base em características das culturas desenvolvidas em algumas regiões, ou particularmente na nossa região de interesse, que é a região aqui, a região de Sorocaba, onde inclusive meu pai desenvolve a atividade dele aqui próximo da cidade de Sorocaba. Então, é uma ferramenta de suporte à decisão, baseada em modelos matemáticos e que utilizam dados
tanto meteorológicos quanto de características culturais das lavouras desenvolvidas aqui na região. Ô Bruno, em que momento, então, você falou bastante desse fomento à agricultura familiar, mas de que forma a gente pode pensar que esse interesse também na manutenção das culturas vem ao encontro desse problema que todos nós, enquanto sociedade, vivemos, que é a sustentabilidade, a preservação ambiental? Além de tentar fazer com que as decisões tomadas permitam que a atividade flua com certa segurança financeira, nosso modelo também trabalha com o uso das plantas de cobertura, que tem a finalidade de melhorar alguns atributos do solo, tanto quanto a produção, quanto o manejo. Então, quando eu trago para o meu âmbito de decisão essas plantas de cobertura, elas têm finalidade de que o manejo seja menos ligado ou faça menos uso de produtos químicos, agrotóxicos, que podem ser prejudiciais ao meio ambiente. Então, essa parte, além de que nós consideramos no nosso modelo o impacto do uso da água como um recurso limitado. Então, esses impactos ambientais são trazidos para o nosso ambiente de decisão e tem impacto na questão ambiental, na sustentabilidade ambiental aí. Sim, quando a gente pensa nessa pesquisa, há um parágrafo aqui que fala que, além de contribuir para a preservação da qualidade do solo, o modelo também busca mitigar a migração de pragas entre áreas vizinhas. Eu gostaria que você detalhasse esse contexto para nós. Esse contexto diz respeito que quando eu tenho as pragas, para que as pragas possam proliferar e manter-se ativas nas áreas de cultivo, é necessário que não haja escassez de alimentos para elas. Então, quando eu planto a mesma cultura sucessivamente, no caso de monocultura ou alguma outra cultura, que seja regularmente plantada ano após ano, além dela servir de alimento para um grupo de pragas, seus dejetos também vão servir para que o ciclo dessas pragas não sejam interrompidas. Então, no nosso modelo de decisão, nós planejamos com que as áreas sejam divididas, as áreas de cultivo grandes sejam divididas em áreas menores, e nessa situação de vizinhança, ou seja, de campos vizinhos, nós temos plantas de famílias diferentes sendo cultivadas simultaneamente. Então isso faz com que o alimento, aquilo que serve para que as pragas se desenvolvam e mantenham o seu ciclo sempre aumentando, seja afetado. Então, com a introdução dessa noção de vizinhança nas nossas áreas de cultivo e com esse manejo que pensa que nós não vamos plantar plantas da mesma família sucessivamente, nem na vizinhança, de forma que isso interrompa a oferta de alimento às pragas também. Isso faz com que a gente nós conseguimos mitigar um pouco o impacto nocivo das pragas nas culturas plantadas. E quando a gente pensa em todo esse planejamento desse modelo agrometeorológico, de que forma a gente pode pensar, até porque quando a gente pensa nos pequenos produtores médios, a gente sabe que é um grande desafio lidar, por exemplo, com esses períodos de escassez de chuva, né? E você falou da questão hídrica também. Como que ele consegue também pensar nesses momentos de escassez e trazer até dentro desse planejamento alternativas para que esse pequeno e médio produtor lide com essa situação? Com base em dados
meteorológicos que nós temos disponíveis. Existe um histórico razoavelmente grande de informações coletadas nos últimos anos, nas últimas décadas. Então é possível fazer certas previsões em cima desses dados de qual é o comportamento esperado para a próxima temporada, para os próximos anos. Então, com isso, eu já, ainda que com certa imprecisão, que é natural de todo tipo de previsão, eu posso montar um panorama do que nós esperamos de chuva, de precipitações para as próximas safras. Assim, o nosso modelo tem como objetivo, a nossa ferramenta, que evite-se culturas que acabem sendo muito afetadas com períodos de escassez. Logicamente que o nosso modelo, como atende esse público de pequeno e médio produtor, nós consideramos que ele foi voltado para aqueles que não têm acesso à irrigação. Sim. Ou têm um acesso limitado. Havendo acesso à irrigação em ampla escala, ele consegue mitigar os riscos, o produtor consegue mitigar os riscos com o uso da irrigação. Mas o nosso público, que almeja se atingir com o nosso trabalho, com a nossa pesquisa, é aquele que não tem acesso à irrigação. Assim, a parte mais importante é tomar a decisão certa, escolher a cultura adequada que, apesar da volatilidade, apesar da dinâmica meteorológica envolvida, ainda vai ser uma opção sustentável, tanto economicamente quanto em termos produtivos, né? Tá certo, então, Bruno, parabéns pela pesquisa, muito sucesso aí. A gente lembra que o Bruno é um dos pesquisadores da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp e esse tema foi o tema da tese de doutorado dele, que hoje também é professor na FATEC. Parabéns e já deixo o convite para uma próxima oportunidade, Bruno. Eu que agradeço pela oportunidade, por essa entrevista, por essa atenção e desejo também muito sucesso a todos vocês. Tá certo, então, obrigada, olha. E o Giro Ambiental não fica por aqui, não. Agora tem mais informações a respeito de sustentabilidade e meio ambiente. Uma onda de envenenamento por uma toxina de algas marinhas está causando caos na costa da Califórnia, levando leões marinhos e golfinhos a um comportamento estranho e perigoso. A substância, chamada ácido domoico, ataca o sistema nervoso dos animais, provocando um dos piores surtos já vistos. Equipes de resgate de San Diego estão em uma corrida contra o tempo, já tendo socorrido dezenas de leões marinhos e aves apenas este ano. A chance de sobrevivência para os leões marinhos contaminados é de 50%, enquanto para os golfinhos a intoxicação geralmente é fatal. O problema, segundo especialistas, é impulsionado pela crise climática, já que o aquecimento dos oceanos favorece a proliferação das algas tóxicas. A expectativa é que o surto persista por semanas ou até meses, mantendo as equipes em alerta máximo para novos resgates. O plástico onipresente em nosso dia a dia está no centro de uma crise que custa à saúde mundial cerca de 1,5 trilhão de dólares por ano, segundo a revista científica The Lancet. A análise aponta que o material tem impacto negativo em todas as fases da sua produção, uso e descarte. A exposição a micro e nanoplásticos presentes no ar e na água já está ligada a problemas graves como abortos espontâneos, defeitos congênitos e câncer infantil. Essas partículas minúsculas foram detectadas em tecidos e fluidos humanos, incluindo a placenta, o leite materno e até mesmo medula óssea. Especialistas pedem ações urgentes para combater o problema, que também está intimamente ligado à crise climática. Apenas uma pequena porcentagem do plástico global é reciclada e a maioria de sua produção depende de combustíveis fósseis, aumentando a poluição atmosférica.